Pai, nós te damos graças em nome de Jesus por essa hora. Porque nós temos o privilégio, Pai, de te adorarmos. Nós temos o privilégio de encontrarmos força em nossa semana, em nossas correrias, para estarmos aqui, te buscando, te adorando, exaltando o Senhor por tudo que tu representas para as nossas vidas. Mas também o privilégio de estarmos aqui para ouvirmos a tua palavra, sermos alimentados, confrontados e, segundo tua vontade, curados naquilo que em nossas vidas precisamos ser tratados, Pai. Dá-nos então agora o entendimento daquilo que foi lido, Senhor, para que vivamos piedosamente a vida cristã, para que vivamos com fé a caminhada que o Senhor nos chamou em Cristo Jesus. No nome de quem nós oramos, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queria sentar. Quando eu era pastoreado pelo reverendo Labieno, na década de 90, mais exato, no ano de 1990, lá na Igreja Presbiteriana do Guará 2, ele nos contou numa ocasião no estudo uma história de um colega dele de seminário, lá no Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, que foi muito interessante. Segundo ele, esse amigo dele de seminário, antes da conversão a Jesus, era um bom de um farrista. Acho que lá em Recife tem bastante farrista. A gente vai no Cursilho, o que mais tem acaba sem vergonha, e vai ao Cursilho e graças a Deus encontra com Jesus lá. E aí quando eles começam a dar o testemunho deles, é impressionante, que é tudo caba sem vergonha. E esse amigo do Labieno lá de Recife não era diferente, era um outro caba sem vergonha, que aprontava, mulherengo, cachaceiro e por aí vai. E esse camarada se converteu. Teve uma experiência profunda com Jesus. E depois de alguns anos, ele sentiu o chamado de Deus para o ministério e foi para o seminário. A igreja o enviou para o seminário. E ele era um cara que Deus o dotou de uma capacidade de evangelismo muito grande. Aquela capacidade de chegar, falar de Cristo às pessoas e as pessoas virem a Jesus. E Deus começou a incomodá-lo para uma evangelização mais efetiva. E um dia ele chegou para algumas pessoas do seminário e disse: olha, eu acho que nós devemos evangelizar lá na zona portuária de Recife. E algumas pessoas disseram: rapaz, ali é complicado. Além do problema de drogas, que já estava crescendo naquela época, a zona portuária, em qualquer lugar do mundo, é zona também de prostituição. A prostituição é muito alta nessas áreas. E algumas pessoas disseram: não, acho que não é sábio a gente ir evangelizar nessa área que você está querendo. E ele ficou revoltado. O pessoal com falta de fé, pessoal com medo do pecado, e ele decidiu ir sozinho. Vou evangelizar na zona portuária. E depois de algum tempo, estava ele deitado na cama das prostitutas na zona portuária. E ele voltou humilhado. E aí ele foi confessar o pecado dele ao deão do seminário, e com alguns amigos, entre eles o Labieno. E o que ele mais ouviu foi: você parece que foi provocar Deus. Você saiu dessa vida. Esse era o teu problema. Essa era a tua fraqueza. E você quis voltar para essa vida. Tem pessoas que acham que ser provado por Deus é razão para se permitir ser provado. Tem gente que acha que a aprovação em todos os momentos ela será uma bênção. E isso não é verdade. É exatamente isso que Tiago está tentando alertar. Existe uma provação que é uma bênção, que nós temos que olhar e dizer: Deus, obrigado, porque eu estou sendo provado. E ele falou dessa provação do versículo 2 até o versículo 12, como meditamos até a semana passada. Mas Tiago não é nem uma criança ingênua. Ele não é nenhum tolo.
ele sabe que existe um tipo de provação que nós não deveríamos nem nos alegrar e nem nos expor a ela. E ele chama essa aprovação como aprovação para o mal. Observe que ele diz no versículo 13, ninguém ao ser provado, ainda que a nossa tradução diga tentado, a palavra grega para tentação aí é a mesma que foi usada no versículo 2, quando ele fala de provações, é a mesma que ele usou no versículo 12, quando ele fala de provação, é a mesma palavra. Os tradutores apenas tentaram mostrar que ele estava falando de um aspecto diferente e acabaram criando uma confusão. Porque tem muita gente que acha que provação e tentação são coisas diferentes. Não, toda provação é uma tentação, toda tentação é uma provação. O que existe são tipos de provações diferentes. Existe uma que é uma bênção, quando é a minha fé que está sendo provada. Para saber se realmente eu creio naquilo que eu digo. Agora, existe uma outra que é para o mal, e é nesse sentido que ele diz, ninguém ao ser provado diga, sou provado por Deus, porque Deus não pode ser provado pelo mal. Preste atenção. É essa a aprovação que nós temos que tomar conta. Porque ela não é benéfica. Ela não é motivo de alegria. Ela é motivo de vigilância da nossa parte. Toda vez que o meu coração é provocado para pecar, isso não vem de Deus. Toda vez que o meu coração é induzido ao pecado, isso não vem de Deus. E eu não deveria ver isso como alegria. Eu não deveria ver isso como motivo de satisfação antes de preocupação. Então nós temos que saber separar essas coisas. E nesse sentido, o Tiago já nos alerta de cara. Não pense que isso vem de Deus. Não diga, estou sendo provado por Deus. Porque quando eu penso que alguma coisa vem de Deus, a minha reação não deve ser fugir. A minha reação deve ser encarar. Se Deus está provando a minha fé, eu não vou fugir. Se eu tenho que sofrer pela provação, eu não vou fugir, porque vem do Senhor. Mas se alguma provação especificamente não vem de Deus, eu não devo encará-la. Eu não devo tê-la como super-homem, super-crente. E eu vou então encarar essa provação. Não, para com essa tolice. Para com essa besteira. Porque senão você vai viver como aquele rapaz lá do seminário. Que não percebendo a fragilidade do próprio coração, onde o seu coração o matava, onde o seu coração o derrubava, se expôs àquela situação. E entenda, debaixo de um propósito piedoso. Vamos evangelizar. Isso é piedoso. E ele saiu até curioso com os amigos de seminário que não quiseram ir. E eu fico imaginando por que eles não quiseram ir. Eles sabiam também das suas fraquezas. Eles sabiam exatamente onde poderiam pecar. Eles não vão se expor àquilo que eles sabem que lhes é frágil. Por isso, a palavra de Deus, quando ela trata dessas questões, daquilo que é frágil em nós, ela não diz que temos que encarar, ela diz que nós temos que fugir mesmo. Entenda, Satanás é muito perspicaz nessas coisas. Ele vai colocar situações exatamente na nossa fragilidade para que nós, na nossa soberba de super espirituais, caiamos. Ele tentou fazer isso com Jesus. Depois de 40 dias, diz o texto dos evangelhos, Jesus teve fome depois de 40 dias de jejum. E é interessante que Satanás não aparece para ele como uma linda mulher, não aparece para ele com muito dinheiro, não aparece para ele se jogar lá de cima para mandar anjos cercar. A primeira coisa é, transforma a pedra em pão. Você não está com fome? Por que você está se privando daquilo que o teu corpo pede? Teu corpo está pedindo comida, transforma a pedra em pão. Percebe? Satanás, ele é muito perspicaz, ele sabe exatamente quais são nossas fraquezas.
E ele não vai colocar na sua vida, no seu caminho, aquilo que não te atrai, aquilo que não é teu problema. Só que nós temos a tendência de mascarar achando que é Deus nos colocando à prova nesse momento. Não! Se aquilo que me conduz ao pecado se coloca diante de mim, tire essa ideia. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver. E tem muito crente nessa hora dizendo, ai meu Deus, por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Deus não tem nada a ver com isso. Agora, Tiago, ele vai mais longe, ele diz, Deus não pode ser provado pelo mal, e por isso ele mesmo, ninguém pode provar nesse sentido, de conduzir ao mal. De onde vem isso? E aí, Tiago é fantástico, ele diz assim, ao contrário, cada um é provado pela sua própria cobiça. Você está entendendo isso? O diabo pode colocar situações, mas ele também não pode provar você. Ele não pode te colocar na prova. E é por isso que tem muito crente fracassando nessa luta contra o pecado. Porque ou ele glorifica a Deus achando que Deus tem alguma coisa a ver com a desgraça do seu pecado, ou ele atribui o problema da sua aprovação ao diabo. Pastor, está difícil, o diabo está ali. É só se for o diabo no seu coração, meu irmão. O diabo no seu coração eu posso concordar. O diabo, no máximo, Satanás, no máximo, pode colocar ciladas. Mas você só vai ser atraído pelo que está na desgraça do teu coração. E é interessante que quando Paulo trata dessas ações de Satanás, e vamos ver isso amanhã no curso de batalha espiritual, Paulo em Efésios 6, ele diz que Satanás coloca ciladas, e a palavra grega para ciladas no mundo antigo tinha a ideia do que hoje nós chamamos de arapuca, para pegar passarinho. Já viram como é que é a arapuca, né? Você arma aquela caixinha com um pauzinho e um fiozinho, coloca a comidinha lá, e o passarinho é preso por quê? Por causa da arapuca? Não, é porque ele olha para o que está lá dentro, e é atraído porque ele quer aquilo que está lá dentro. A única função do diabo é puxar o problema não é o diabo. É o que está no teu coração. E é isso que agora o Tiago está dizendo. Cada um é provado, tentado, de acordo com a sua própria cobiça. Com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós almejamos, com aquilo que são os nossos sonhos. Toda a cobiça produz esses sonhos, fantasias, ilusões. E aonde você vai parar? Bom, com certeza na sua ruína. Porque esse é um tipo de provação que não tem nada de positivo nela. É uma provação com a qual você tem que lutar dentro de você. Você não pode se deixar atrair por aquilo que você sabe que te mata. E tem muita gente, tem muito crente se deixando atrair por isso. Por aquilo que o destrói. Quando eu ouço algumas músicas, eu vejo como nós temos estimulado isso. Como se o nosso coração fosse bom e nós pudéssemos sonhar o que quiséssemos, pedir o que queremos, como se isso não fosse nos destruir. Há uma música da Ludmila Feber que diz assim: se tentaram matar os teus sonhos. E aí no meio do coro diz assim: os sonhos de Deus jamais vão morrer. Que diabo, é o teu sonho ou é o de Deus? Você está cantando o quê? Você percebe? A música é uma desgraça, porque ela confunde o que são nossos sonhos, nossas ambições, nossas cobiças. Mas como é feio eu falar isso? Bom, então agora os sonhos de Deus jamais vão morrer. E
E aí a música logo em seguida se contradiz. Não desista. Não pare de crer. Ah, mas se é de Deus, por que eu tenho que desistir? O problema é de Deus, não é Deus. A música faz uma confusão disso. E sabe o que a gente está descobrindo? Um monte de crente ambicioso. Cheio de sonhos dizendo que é de Deus. E não percebe que são ciladas do inferno para sua destruição. Nós somos atraídos e provados de acordo com aquilo que está no meu coração. Não põe o diabo nessa história. A culpa dele é ficar arrumando situação. Mas o teu problema é aceitar. Então isso me lembra aquela história do pastor que estava pregando um dia duramente contra o pecado na igreja. E lá no fundo da igreja havia um homem chorando copiosamente. E o pastor dizia, puxa, esse irmão vai ficar. O irmão lá chega até em prantos. Né? Aí ele continuou, rapaz. Ele pegou firme mesmo na veia, tal, e o irmão chorava. Aquela coisa toda. E o pastor batendo, rapaz. Quando terminou o culto, o irmão continuava lá no fundo chorando. E então o pastor foi conversar com ele. Meu irmão, por que você está chorando tanto? Pastor, está muito difícil. Pastor, é mesmo. Como é o seu nome? Aí o pastor, nosso ele começa o seu nome? E é aquele mesmo que o senhor está pensando. E o pastor olhou assim, o que é que tu quer aqui? Antes que o diabo olhou para ele, eu não aguento mais, pastor. Sua igreja está acabando comigo. Aí o pastor, é o poder. Estão acabando contigo lá no inferno, né? É verdade, estão acabando comigo. Mas não é o poder, não. É a palavra. Não faz cosquinha. É um louvor, só para dar risada. E ele foi contando um monte de coisa, eu já falei, não tem nada disso. Aí o pastor já irá, quem é então, rapaz? Eu não aguento mais, todo dia, os crentes da sua igreja ficam pecando, adulterando e não sei o que. Chega para Deus, Deus é um diabo, eu não aguento mais levar a culpa dele. Essa é a grande verdade. A gente fica jogando na costa do diabo, que é culpa nossa. Você não vai chegar diante de Deus e dizer, Senhor, foi o diabo. Vá para o diabo que te carrega. Vá para o inferno. Porque a culpa é sua. É o que está no seu coração. A culpa do diabo é colocar ciladas. Mas ele não pode me obrigar a cair nelas. É a cobiça do que está dentro de mim que me faz pecar. Agora pergunte para você, quais são as suas ambições? O que é que você tem ambicionado? Qualquer coisa. Deixa eu repetir. Qualquer coisa que não seja Deus é pecado. Toda a minha ambição é o Senhor. Todo o meu desejo tem que ser o Senhor. Se eu não quiser isso, todas as coisas são pecado e vão me conduzir de alguma forma ao pecado. Veja quantas besteiras você já fez essa semana. 3 dias de início de semana. E olhe para o seu coração. Tudo vem da sua cobiça pecaminosa. Porque você não desejou Deus. Porque você não quis Deus. Você quis o seu coração. Eu acho interessante como nós trabalhamos algumas coisas na nossa vida e não percebemos que é pecado. Quando nós lemos um curso sobre autoestima, pecado e graça, nós trabalhamos tanto essa questão.
de que no nome dessa autoestima nós criamos necessidades que são irreais. Há pessoas que morrem frustradas, porque morreram e nunca compraram uma casa. Isso é pecado. Quando você quer alguma coisa que sacrifica Deus e a vida de Deus em você, é pecado. São cobiças. E aí chega a hora da tua morte. Querido, você tem tudo, vai levar o quê? Louco, essa noite pedirão tua alma. E daí? O que você construiu vai ficar para quem? Tu vai aproveitar o quê? Entenda? Quando as coisas são naturais, quando Deus vai nos concedendo naturalmente, aleluia. Mas se eu coloco essas ambições como sendo alvo da minha vida, coisas que eu tenho que conquistar, que eu tenho que ter, esqueça, as portas do pecado estão todas abertas sobre mim. Porque logo você vai esquecer quais são os limites para conquistar o que você quer. Quais são os limites? Por isso que nós estamos vivendo uma igreja evangélica tão cheia de pecados, com tão pouca santidade. Porque o que não falta é crente ambicioso hoje. Esses dias eu aconselhava uma pessoa que está fazendo aconselhamento na sua igreja. Ela se tornou uma discípula fiel do processo de aconselhamento bíblico. E ela está muito triste com o caso que ela está aconselhando, é que o marido está tentando ser fiel a Deus, mas a mulher está cheia de ambições. E eu estive na igreja dessa pessoa, falando, e falei sobre essa questão da glória de Deus, de desejarmos Deus, quebrarmos as nossas ambições. E essa pessoa chegou para o marido e disse, olha, para essa besteira, negócio de glória de Deus. Desse jeito, crente. Eu quero que eu tenha um bom emprego, eu quero ter uma boa casa, eu quero ter... E fez uma lista de ambições. E o que está acontecendo? Ela está acabando com o casamento dela. Está afastando os filhos dela. E aí depois você vai dizer, ai meu Deus, por que isso aconteceu? Não, Deus não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com a cobiça pecaminosa do teu coração. Ai, foi o diabo. Que o diabo? São as ambições pecaminosas do teu coração. E elas só vão abrindo portas. Se você não aprende a viver com contentamento o que Deus te dá, as portas do inferno vão só se abrindo. As portas do pecado vão só se abrindo. Porque o grande problema está na cobiça do coração. O que é que você almeja? O que é que você almeja? Entenda, não é que nós não possamos planejar. Mas a pergunta, eu estou planejando para quê? Para a glória de quem? Para a satisfação de quem? Quando você planeja para a satisfação de si mesmo, é pecado. Quando você planeja para a ostentação de si mesmo, pecado. Tudo que eu planejo, ou ele é entregue ao Senhor como uma oferta para a glória dele, ou eu peco. E Tiago é mais profundo, ele diz que quando essa cobiça se manifesta, ela nos atrai e seduz. Da feita que você permite que a cobiça conduza ao seu coração, vai chegar num tempo que você não terá mais controle de você mesmo. Isso passou a ser tão
forte em você que você não tem mais controle. Você quer porque quer porque quer. E tem que ser do jeito que você quer. Não importa quem você está atropelando, quem você está pisando, o que você está fazendo, nem como está fazendo, você tem que conseguir. Por quê? Porque a cobiça já seduziu a tua vida. Considerando que a Bíblia diz que foi a serpente que lançou toda a palavra que nos atraiu, vamos usar a serpente, é como a serpente nos enrolando, e depois que a serpente enrola, meu amigo, está difícil. Está difícil. Eu não entendo bem esse negócio de cobra, graças a Deus, mas tem aquelas que são bem grandes que enrola ali, meu amigo, e vai esmagando os ossos e isso já era. A ideia é a mesma. Da vez que eu permito ao meu coração dizer o que tem que ser, como tem que ser e o que eu devo desejar, esqueça, o seu coração vai te levar à tua morte. E Tiago vai dizer exatamente isso. Ele diz que então, depois de atrair e seduzir, a cobiça dá à luz do pecado. O pecado se manifesta. Você está entendendo? Primeiro, não manifesta o pecado. Manifesta a cobiça pecaminosa. O que nós fazemos, a maneira como agimos, é consequência da cobiça do coração. E aqui tem muita gente errando na mão. Eu não posso querer tratar o adúltero pelo adultério. Eu não posso querer tratar o ladrão porque ele roubou. Não. Eu trato na raiz. A cobiça. De onde está procedendo a malignidade que leva ao comportamento pecaminoso? A gente quer tratar superficialmente. Se igrejas pregassem com mais fidelidade a palavra de Deus, a gente não estaria preocupado com os pecados praticados. Nós estaríamos preocupados com a origem, a fonte de onde está vindo esse pecado. E a cobiça é a mãe de onde geram esses comportamentos. Quais são as cobiças? O que é que está em jogo? Bom, basicamente, se nós olharmos para Gênesis 3, há 3 fontes do pecado. De onde o pecado se alimenta para se manifestar. Aquilo que o apóstolo João chama na primeira carta de concupiscência da carne, ou o prazer. A necessidade de satisfazer o prazer. Concupiscência dos olhos. A necessidade de satisfazer as nossas ambições e desejos. E soberba da vida. A necessidade de satisfazer o poder que opera dentro de nós. Nós vamos buscar nessas raízes. De onde está vindo esse pecado? Porque é a cobiça que gera pecado, que faz nascer o comportamento pecaminoso. Você está lutando com alguma coisa no teu coração? Está vivendo provações para o pecado? Pergunte para você mesmo, qual é a origem da tua cobiça? Para de olhar o pecado. Olha para a origem dele. Qual a cobiça que está operando para gerar esse pecado? Confronte a raiz. Não adianta confrontar o fruto. Você arranca um fruto, amanhã tem outro lá. Pode até demorar, mas vai nascer outro no mesmo lugar. A gente está querendo arrancar frutos de pecado. Não, eu tenho que cortar a raiz que faz brotar os frutos do pecado. Isso está na cobiça do meu coração. O que está de errado na minha cobiça? O que eu ando almejando? O que eu ando querendo?
primeira pergunta. A segunda pergunta, por que eu ando almejando isso? Tem muita gente aí querendo passar em concurso público, não tem nada de errado, mas pergunte por quê. E talvez a sua resposta não seja tão piedosa. O que é que eu quero? E por que eu quero? Um coração satisfeito, ele se satisfaz em Deus. A alegria de estar no Senhor. Isso nos é suficiente. O que passar disso, começa a abrir o caminho da cobiça. E a cobiça então vai gerar o pecado, o fruto do pecado. Consequentemente, o pecado, uma vez que ele seja consumado, gera morte. O pecado vai se manifestar. Eu vou começar a maquinar ações pecaminosas. Mas ainda dá tempo de evitar a prática dele. Entenda? Eu vou pecar por desejar. Mas isso não gera morte. O que é que gera morte? Consumar o pecado. E graças a Deus que a gente não morre por desejar o pecado. Graças a Deus. Isso não é só em pecados terríveis. É quando, na educação do teu filho, quando ele apronta alguma que você fica irado. Graças a Deus que a gente não morre por desejar o pecado naquela hora. Mas a gente recebe a morte quando pratica. Essa é outra tolice. Tem gente que está naquela... Não, pastor, eu já desejei mesmo, então eu já pequei, então agora eu vou lá. Eu ouço isso. Não, eu já desejei, então eu já pequei. Não, entenda. A Bíblia diz que o que vai gerar morte é praticar. Eu pequei. Isso gera morte? Não. Mas se eu consumar, pronto, agora está selada a morte. Esse tipo de provação, irmão, não é nenhuma bênção. Esse tipo de provação é aquela que a gente tem que lutar contra. E a gente só consegue lutar revendo o coração. O que é que eu estou ambicionando? O que é que eu estou desejando? E então eu pergunto, por que eu estou desejando? De que forma a glória de Deus tem a ver com o meu desejo? De que forma Deus será glorificado com aquilo que eu estou desejando? Se você entender isso, você vai evitar esse caminho da morte. Na hora que seu coração começar a desejar, e dizer, mas Senhor, de que forma você é glorificado? De forma nenhuma, então também não quero. Reverendo Albert César, um grande homem de Deus, da Igreja Presbiteriana, fundador do Centro Evangélico de Missões, o CEM, que é uma faculdade muito conceituada na área de missões no Brasil, editor da revista Ultimato. Ele tem um livro muito joia, chamado assim, Antes de Amarrar Satanás. Onde ele faz uma análise de uma série de coisas que a gente deveria primeiro repreender em nós mesmos, para depois repreender o diabo. E Albert César diz, em vez de você dizer, sai capeta, sai demônio, você diria, sai coração desgraçado, sai coração pecaminoso. Você ia amarrar outras coisas. É engraçado que a gente quer repreender o diabo. Mas o diabo se alimenta do nosso coração. Então eu tenho que repreender o meu coração. Quando eu desejar algo em que Deus não pode ser glorificado, eu tenho que repreender esse desejo. Agora entenda, seja honesto com você, porque seu coração também é sem vergonha. Você vai dizer assim, de que forma Deus é glorificado? E você sabe que Deus não é o alvo daquele teu desejo. Mas você dá um jeito de
ver. Não, porque se o Senhor fizer isso por mim, olha, eu vou fazer isso, aquilo outro. Eu vejo muito crente que está nessa onda assim, ele vai lá e joga na loteria. Você quer jogar por uma brincadeira? Vai lá, vem com esse papo. Não, é que se eu ganhar, eu vou ajudar tantas pessoas, e eu vou fazer a igreja, e eu vou não sei o quê. Para com isso, isso é mentira! Não é isso que está no teu coração. Tu quer ganhar o dinheiro, tu quer meter a mão na poupança. Você está entendendo como nós somos hipócritas? Nós mentimos para nós mesmos. Nós sabemos se o nosso desejo é santo ou pecaminoso. Apenas seja honesto. Se ele for santo, apresente-o ao Senhor e ele cuidará. E se ele é pecaminoso, repreenda o seu coração, para que você não gere o pecado. E o pecado gerado leve você à morte. Que Deus nos ajude a compreendermos isso, para que saibamos separar bem quando somos provados na fé, e isso é bênção de Deus, mas quando somos provados ao pecado, isso não é bênção de Deus. Nos mantenhamos longe de qualquer coisa que nos aponte para o pecado, porque Deus não está nessa história. Que o Senhor se compadeça de nós. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela palavra meditada. Ajuda-nos a discernir essas coisas. Ajuda-nos a discernir quando nossa fé está sendo provada verdadeiramente, para que o Senhor seja glorificado e honrado. E ajuda-nos a entender quando a nossa cobiça tem gerado provações e tentações em nós, para que não cedamos aquilo que o nosso coração quer, para que não cedamos aquilo que o nosso coração almeja, mas para que nós tenhamos o desejo profundo de fazermos aquilo que tu queres de nós. Pedimos que assim seja, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém.